Boa noite. Estou aqui convidando a nossa convidada de especial, que é a Célia Maria, de hoje. Hoje vai ser nós duas, apresentamos aqui o Terapia Cast. Aqui, Célia. Aguardar a Célia entrar pra gente iniciar o Terapia Cast hoje. Olha lá, entrou. Linda, boa noite, Ariane. Boa noite, Célia, tudo bem? Bem, graças a Deus, e com você? Que bom, graças a Deus, aqui também tudo bem. Amém, tudo bem também. Então vamos iniciar o nosso Terapia Cast hoje, que o tema Vamos juntas. é o básico, ansiedade. Uh, É o mal do mundo, né? E o nosso país é o primeiro do mundo, né? então, Com muito pessoas difícil, doentes né? com ansiedade. Número um do mundo. Isso é assustador. Assustador, com certeza. Então agora, nesse momento, nós vamos iniciar com a respiração, né? Vamos relaxar, acalmar, para aprofundar nesse tema que é bem delicado. Vamos. Agora vocês daí do outro lado, fechem seus olhos, respira profundamente. Isso é uma técnica para acabar com a ansiedade. Então é muito importante essa respiração. Então feche os olhos, puxa o ar o máximo que você conseguir, segura e solta bem devagar pela boca. O máximo que você conseguir. Faça essa respiração por várias vezes. Ela pode evitar você ir ao hospital tomar um medicamento. Então aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Sejam todos bem-vindos, boa noite, sou Ariane Moura, terapeuta. Eu, junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast, terapia na vida real. E que ele tem o objetivo e propósito de levar a terapia na sua vida, na sua casa, em tempo real. Então aqui é um encontro de consciência, sem julgamento, não há certo ou errado, é um espaço de escuta, de acolhimento. É realmente uma terapia, né? E aqui a gente troca conversas profundas, aprendizados, acolhemos, escutamos. E estamos aqui para auxiliar cada um de vocês. Às vezes você não está aqui nesse momento ao vivo, mas eu poder em algum momento escutar isso e às vezes alguma coisa que a gente traz aqui, que o convidado traz aqui, você se conecta com a sua história e você pode ir ali e falar, é isso que está acontecendo comigo, é isso que eu preciso, esses sintomas. Eu até separei uma lista hoje de alguns sintomas sobre ansiedade que às vezes você tem e nem sabe que é. Né? Se você tiver aí 6 desses sintomas que eu vou falar, já é uma ansiedade. Né? Então, o Terapia Cast é para todo mundo. É para pessoas sobrecarregadas, é para as pessoas traumatizadas, bloqueadas, né? Para pessoas cansadas de sustentar tudo sozinho. Aquela pessoa que só vive no passado, naquela depressão, naquela dor. Aquela que vive no excesso do futuro, que vem aí a ansiedade, que ela não vive hoje. Então, para todo mundo que quer acelerar, para todo mundo que tem medo, é para todos. Então, aqui a gente provoca, né, as perguntas para trazer a consciência o que é que está te incomodando, que está te impedindo de destravar. Então, espaço de consciência, escuta. Aqui a gente fala a verdade como ela é, com responsabilidade, né, emocional. Somos todos profissionais aqui da área. É um espaço de reconhecimento. Então, nós falamos aqui sobre, a gente não fala sobre exatamente terapia, aqui é um espaço terapêutico. Terapeuta. É terapia ao vivo na vida real de cada pessoa. Então, todo mundo merece ser escutado. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. E o nosso tema é sobre ansiedade. E aqui eu vou deixar essa frase, gancho aqui para vocês. A sua mente não desliga? Por
que ela não desliga? O que está acontecendo que ela está aí acelerada? Célia, quer falar algo que antes da gente começar a... eu quero falar para as pessoas que estão aqui ao vivo se tem perguntas sobre ansiedade, algum sintoma, se você tem um parente ou você mesmo, fica à vontade, né? Escreva aqui alguma dúvida que eu e a Célia vamos respondendo. A gente trouxe aqui material, mas o importante é você também escrever sua dúvida. Mesmo que você assista depois, como está gravado, deixe sua dúvida e nós vamos respondendo ao longo, né, daqui da live, ao longo da semana, vamos responder todas as dúvidas sobre ansiedade. Não deixe de perguntar. Sim, Ariane. Desejar a todos uma boa noite, quem está aqui presente, a todas as pessoas que estão participando ao vivo e falar que esse tema realmente é uma notícia que nós damos, que muitas das famílias já participou ou já passou por ela, essa tal de ansiedade. Se não tem alguém que passou na sua casa, ele próprio pode ter já experimentado a ansiedade. E quando nós trouxemos esse tema, é porque ele é um tema alarmante mesmo. É algo que de preocupar. A preocupação é que todos que atendem vê a dificuldade que é assumir aquela responsabilidade da ansiedade. Nós, às vezes, tentamos tapear, achar que é uma outra coisa, não assumir antes para que o tratamento ele seja melhor, favorável no início. Porque depois que ela está no estágio mais avançado, é mais difícil, né? O caminho é mais longo. E o Terapia Cast, ele é um espaço que traz essa delicadeza de falar de assuntos que nos prejudicam mentalmente, emocionalmente, e por que não fisicamente também, né? Que a gente fala que tudo inicia na mente. Então, é nesse momento que nós iremos falar sobre a ansiedade de uma maneira simples, clara, e aproveitar esse momento das perguntas, sugestões. Nós estamos aqui abertos para isso, para deixar esse espaço bem à vontade para quem quiser participar conosco, abrilhantando esse momento nosso. E o que é a ansiedade? O que é isso? O que é que aflige e atormenta tanto, né? A ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo. Nascemos com ela. Deus criou a ansiedade com a gente. Aquele ditado, enfiar o pé na jaca, é isso. Você ia ver um leão e ia passar a mão nele, ia ver um gatinho e ia passar a mão nele? Não. Tem que ter um medo, tem que ter, né, um respaldo. Então, isso é a ansiedade, é uma insegurança. É a base da ansiedade, é a insegurança, aquela ali incerteza, aquele frio na barriga. É normal. Nós temos que ter isso. Aí, quando isso passa do limite natural, aí ela se torna, né, um transtorno de ansiedade. Aí ela se torna um problema. Ela se torna uma doença. E aí ela vai generalizando, vai vir na ansiedade generalizada. Da ansiedade generalizada, vai sofrendo consequências e mais sintomas, ela vira uma síndrome do pânico. Mas tudo isso está ligado à ansiedade. Ansiedade é a raiz, e aí vai vendo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, vem o burnout, vai vindo tudo, mas tudo está ligado com essa ansiedade. E essa ansiedade, ela é a resposta do organismo mediante a um perigo, uma ameaça, uma incerteza. Então o corpo ele vai preparar a gente para fugir daquele perigo ali, para fugir daquele boleto daqui 30 dias que você está pensando, eu não tenho dinheiro hoje, mas é daqui 30 dias. Né? E você está pensando hoje, está sofrendo hoje. Como o cérebro é temporal, atemporal significa que ele não tem passado, né? O inconsciente, ele não tem passado e ele não tem futuro. Então, quando você pensa no boleto
que vai vencer daqui 30 dias e que você não tem o dinheiro, seu coração dispara, você já fica ruim e preocupado e nervoso, mas é daqui 30 dias. Então você trouxe aquele 30 dias para cá. Isso é uma ansiedade. Você está sofrendo por um futuro que ele ainda nem chegou. E isso descarrega tudo no seu corpo. Descarrega adrenalina, descarrega cortisol, né? E aí começa a vir sintomas. É isso, Orcélio? Faz sentido? Faz sentido, correto. E nós sabemos que nessa linha da ansiedade, o nosso próprio corpo, ele cria, ele produz esse hormônio. E nessa produção excessiva é o que causa a nós esse acender, aquele chipzinho do simpático em nós. O nome parece simpático, né? Mas ele causa toda essa situação em nós. Esse desespero de achar que as coisas devem acontecer tudo ontem, não pode deixar para amanhã, tem que fazer tudo hoje. Eu estou aqui agora, mas eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã cedo, amanhã à tarde, e não chegou ainda. Esse sistema de alerta em nós, Ariane, ele é um sistema justamente para isso, para não passar a mão no leão e saber que o leão vai me atingir, ele é maior, é natural se ele me morder. Então, esse sistema Deus criou em nós para prevenir, é de sobrevivência. Então, a ansiedade em si, o nosso corpo produz, é natural, normal, como um sinal de alerta para nós quanto ao perigo, quanto, isso aqui você não pode fazer. Então, esse hormônio ele vem justamente como um alarme, um alerta para nós. Só que quando tudo isso continua e não desliga, aí causa o sistema que o meu corpo diz, é demais, não dou conta, isso é demais. Eu estou sempre em alerta, eu estou sempre em estado de perigo, de fuga, de atacar. É isso aí que nós trazemos para que as pessoas entendam que a ansiedade não é inimiga, ela é amiga, infelizmente ela é amiga, só que na medida certa, correta. Tudo que é demais, às vezes nos prejudica. Então, quando algo que acontece comigo, seja no meu tempo de infância, seja no meu tempo de juventude, seja agora, e que eu trago lembranças do passado para esse momento presente, que eu não resolvi, que eu não elaborei, que eu não entendi, alguma fala que eu disse que me passou vergonha, que eu fiquei sem entender, uma situação que eu presenciei, que eu não pude ser tão útil naquele momento, então eu trago aquilo como uma culpa. Então ele vai vir com sinais mostrando que aquilo para você houve um desacordo, né? O pneu do carro fura, você percebe porque fica no chão, você não anda com ele. Agora, e quando nós estamos nesse estado de alerta, nós caminhamos assim mesmo, é isso que está o perigo. Quando em mim há um furo, há um vazamento, naquele ponto que não pode vazar, e eu permito que esse vazamento vai abrindo espaço, vai abrindo espaço. Quando eu me acordo, a consciência que eu estou fazendo algo que está me prejudicando, pode acontecer nesse momento de eu não dar conta mais de me controlar. Seja os meus pensamentos, seja as minhas atitudes, seja a minha convivência comigo mesmo, com quem está próximo de mim, a gente começa a sentir diferente. E tudo parece um perigo. Tudo parece uma afronta com a gente mesmo, né? Então, se você quiser colocar mais alguma coisa. Mas é isso. Aconteceu algo ali naquela... Quando tudo acontece com a gente quando criança. Nós, quando nascemos, somos uma folha em branco. Não tem nenhum registro, não tem nenhum conhecimento. Como nós não temos conhecimento, a gente vai adquirindo através de sensações, de experiências, né? A conexão com o pai, a conexão com a mãe, com a pessoa que está do seu lado.
E aí, cada registro, cada situação, você vai registrando no seu inconsciente, ele capta tudo. O consciente, né, que fica aqui assim na frente, ele capta, guarda 40%, o inconsciente guarda mais de 100%, de tanto que ele guarda as coisas. Então, dentro do útero da sua mãe, você já pode ter um trauma, um bloqueio. Ela pode ter vivido a sua gravidez ansiosa, e essa ansiedade ela foi transferida para você. Então, assim, as pessoas falam às vezes, é hereditário? É genético a ansiedade? Se a sua família tem uma genética de pessoas mais estressadas, mais nervosas, o sistema parasimpático, então o seu também é aflorado, porque você tem essa genética. Mas nem porque você tem essa genética, você precisa ser ansioso. É igual uma pessoa obesa. Ela tem a genética da obesidade. Mas ela precisa comer tudo, ela não vai fazer terapia, ela não vai fazer exercício, ela não vai fazer nada para que isso não aconteça. Ela tem a genética, mas ela não precisa ser obesa se ela se cuidar. A ansiedade é isso, todos nascemos com ela. Tem pessoas que têm mais predisposição porque a genética às vezes é mais estressado, mais nervoso, mas nem por isso precisa ter. Então aconteceu algo, quando a gente nasceu, acontece algo ali que registra esse medo e tudo, e a gente começa a projetar sempre para o futuro. Mas o acontecido foi no passado, foi no que você viveu. E aí aciona gatilhos no futuro, onde você fica tentando trazer tudo ali para o futuro. Só que o amanhã ainda não existe. Não tem essa necessidade, né? Assim, a terapia vai auxiliar demais você identificar o porquê que você registrou esse perigo, esse medo e que essa ansiedade começou, né, em você. A terapia, ela vai fazer um limpa, vai começar ali Deus dá a primeira base, a mais forte, aonde está todos os traumas e registros, a maioria é de quando você nasce aos 10 anos. Você passando um pente fino ali, entendendo tudo que aconteceu, a sua ansiedade vai diminuir, porque o que você está sofrendo hoje foi o acúmulo da sua história desses primeiros registros. Nós somos uma folha em branco, né? Um bebê que nasceu, sabe que a mãe e o pai têm que trabalhar? Não, não sabe. Ele sabe o que é trabalho, o que é dinheiro? Não, não sabe. Aí ele deixa na creche aquele bebê, deixa com a avó, deixa com a tia, ele sente que está ali abandonado. Se ele sente, ele registrou que foi abandonado, mesmo o pai voltando, a mãe voltando. Isso aí já vai causar um gatilho e ele generaliza a vida toda. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, ele fica ansioso por conta disso. Já é um gatilho. Mas a criança não sabe o que é trabalho, o que é dinheiro. E é todo mundo assim, não é uma criança ou outra, é o sistema nosso. Esses registros que nós temos, que é através disso que nós vamos adquirindo o nosso conhecimento, esses primeiros registros. A terapia vai voltar nesses registros, nessas causas raízes, ressignificar, reestruturar tudo isso para eliminar. Quando elimina na infância, resolve o adulto, porque o adulto está só reagindo aos traumas que foi feito quando criança, não é, Célia? Certo. Essa verdade é todos nós temos ansiedade, né? Que igual você colocou. Todos nós temos. Só que em alguma determinada pessoa, ela apresenta mais forte devido a essas convivências. E eu estava observando, Ariane, que quando você falou de hereditariedade, tinha passado sobre isso, né? O quanto isso também acontece nas nossas vidas. Você aprende com quem está próximo de você, na sua família. Como que o meu pai e a minha mãe reagem diante de uma situação onde ele perde o controle, onde eu não tenho controle quanto àquela situação, ou até coisas banais do dia, aquele pai agressivo, uma mãe estressada, e aí observa os filhos como eles vão ajustando de acordo com aquele ambiente. Em uma determinada hora da sua vida, ele acha que ele é normal. Porque é
costume, já acostumou, veio de família. Então, tem uma porcentagem grande de ansiedade desencadeada devido ao meu ambiente, do qual eu nasci, do qual eu faço parte. Aonde eu estou trabalhando, como que são as pessoas à minha volta, como que eu interajo com aquelas pessoas em questão de trabalho, como que o meu patrão exige de mim o que eu deveria colocar na mesa dele todos os dias, na hora certa, no momento certo. Nós vivemos pressionados. E nessa hora, uma pessoa que já tem predisposição para a ansiedade, ao cumprir a sua responsabilidade no trabalho, em casa, na família, ela desencadeia uma ansiedade. Às vezes a ansiedade que ela é sutil, você pensar, é normal isso para mim, mas você continua sempre cansada, você não tem paciência para olhar para o seu filho, conversar com ele, observar quais foram as mudanças que trouxeram para o seu filho. Você vai sentar com o seu esposo, você acha que aquele tempo é perdido, não tem mais aquele amor de você olhar com carinho, quietar um pouco. E sempre o outro lá fora, sempre pode estar acontecendo que eu tenho que apagar o fogo, eu que tenho que ajustar aquilo ali. Se eu não tiver ali, se eu não fizer isso. Então, assim, nós passamos a responder por algo que não convém a nós. E é muito claro isso. A nós cabe o que acontece naquele dia. É igual o pão nosso de cada dia. Se hoje juntar muito pão, se não for bem armazenado, ele vai perder. E como que faz? O que vai fazer com que esses pães armazenados fiquem, não ia juntar para comer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? O pão já pronto? Então, a ansiedade vai me trazer essa real sensação de que eu estou sempre organizando coisas que não aconteceram ainda, que não tenho o meu controle. Eu não sei como que eu vou agir quando acontecer, mas eu já vivo aquilo bem antes. Então, é no trabalho, é a sua casa, é com quem está próximo de você, o seu meio, as suas amizades, como que elas são, como que você responde às suas amizades. Então, tudo isso vai deixando nós apreensivos, cheios de ansiedades mesmo, né? Então, é tão importante que você falou, todos nós nascemos já com a ansiedade em nós. Se não tivesse, nós estávamos uma presa fácil para o perigo, para um leão que podia comer nós aí qualquer hora, né? Dar uma bocanhada. Mas acontece que aqui dentro da nossa mente, ela é muita coisa, não tem como nomear, é muita coisa. Olha quantos pensamentos não passa pela nossa mente durante um dia. 1 hora, bem dizer, muitos pensamentos. E quando esses pensamentos não começam a dar tempo, vem acumulando, e não são pensamentos bons, são pensamentos só de coisas de tragédia, né? Se você vai sair da sua casa para ir ali pertinho, às vezes pegar um ônibus ou vai de carro mesmo, já cria um cenário de que, será que eu vou chegar, vai acontecer algum acidente, será que eu vou ser assaltado? Então, assim, são projeções que vai aparecendo que nós não paramos para identificar que eu estou realmente deixando que essa ansiedade obtenha produção maior no meu corpo. O que essa ansiedade quer me mostrar? O que ela está tentando me dizer que eu não consegui ver ainda? Esse é um ponto também, a ansiedade, ela quer nos dizer algo. Ela quer nos falar algo. As palavras que nós proferimos, muitas vezes, enganam a nós mesmos e enganam as pessoas. Mas o corpo, ele não engana. Ele é lógico, ele é claro, ele é perfeito. Então, os sinais que o corpo nos conta quando estamos com ansiedade, confirma.
né? Não tem como. Confirma. É isso. O que você trouxe aqui sobre o controle é da onde vem a ansiedade. É justamente isso. A ansiedade, ela nasce de três pilares. É o medo do futuro, é a necessidade de controle e é a sensação de segurança interna. Então, assim, Interno. o fundo é uma falta de segurança emocional. Então, quando a criança ela não é criada com o pai, com a figura masculina, mesmo que ela tenha o tio, o avô, o padrasto, mas não é o pai, ela se torna um adulto ansioso, isso é um fato. Porque o pai ele tem a responsabilidade de passar a segurança, a lei, a autoridade. E o que é ansiedade? Medo, insegurança. Se ela não tem aquela pessoa ali que pega na mão dela, que brinca com ela, como é que o pai passa isso? Brincando, falando não, impondo limite. Não tem o pai presente, é um fato. Se torna um adulto ansioso justamente pela essa criação, certo? Então, assim, e tem muito a ver com a infância e os traumas, ó. Quais as experiências, né, de rejeição? A criança, hoje, o adulto ansioso, ela passou por rejeição no passado, ela passou por ambiente estressante, foi o que a Célia vem falado aqui anteriormente, né? Aquele ambiente estável, estressante, o abandono, quando a criança é cobrada demais, faz isso bem feito, não faz, ele é uma criança, ela está aprendendo e você exige dela, ela se torna esse adulto ansioso, né? Mas, assim, não vamos jogar, não é que os pais têm culpa de tudo isso. Os pais estão tentando dar o melhor que eles têm com as condições que ele tem. Minha mãe tentou dar o melhor para mim com as condições que ela foi criada. A minha avó tentou dar o melhor para ela com as condições que ela foi criada, e isso vai virando um ciclo. Só que agora, nesse momento, nós temos a oportunidade que a minha mãe não teve de fazer terapia, que a minha avó não teve de fazer terapia, e fazer terapia para melhorar isso. E a partir daqui, a responsabilidade é minha. Eu sou uma adulta e eu não quero ter ansiedade. Não quero que a minha geração tenha essa ansiedade, né? Eu tenho uma cliente de 20 e poucos anos que ela tem medo de tudo, 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 tudo. Ela tem ansiedade generalizada, ela tem síndrome do pânico. Mas da onde que veio isso? Ela foi criada num ambiente, não foi com os pais, e que a avó tinha síndrome do pânico. Ela foi criada com ela, né? Então pensa bem, aí a avó criou os filhos com pânico. Então, todos já têm o quê? Essa genética, essa predisposição de ter. Todos os filhos têm e a neta também tem. Por quê? Porque foi criada num ambiente onde ela não podia ir na esquina, que era perigoso. Que ela não podia fazer isso, que era perigoso. A avó transferiu isso para ela. E hoje ela tem que fazer terapia para tirar isso, que esse medo não é dela. Ela foi criada assim, com esse sistema ligado, em alerta. Tudo é perigoso, não pode fazer nada, é perigoso, não posso ficar sozinha. Então, a criação manda muito. O ambiente manda. Por isso que a gente tem que curar para poder curar pessoas. A ansiedade tem cura. O transtorno, né? O transtorno, a ansiedade tem cura. O síndrome do pânico tem cura. A ansiedade, nós nascemos com ela. Ela vai estabilizar e ficar normal. Sempre vamos ter ansiedade, que é a nossa defesa. A ansiedade é uma defesa para não enfiar o pé na jaca, não passar a mão no leão, não sair aí fazendo bobagem. Ela é uma segurança. Não é, Célia? Isso. E o que eu tô lembrando aqui também, Ariane, que essa questão, né, da ansiedade, ela existe os picos, né? Existe aquele momento em que ela vem em forma de crise. A ansiedade,
Quando ela acontece, tá normal, eu fico o dia inteiro, à noite, talvez perde o sono, não vem o sono que descansa. Fica o dia inteiro aquela questão rolando na sua cabeça. Mas também existe aquele momento em que ela vai dar um pico mais alto. É onde você não consegue controlar. E ela pode dar em qualquer momento. Você está conversando normal, num almoço, num jantar, com os amigos, num churrasco, numa festa. Ela não procura espaço para ela desencadear aquela produção de adrenalina e te deixar com aquela sensação de morte em você. Eu lembro que uma vez fui procurada por um cliente porque ele achou estranho. Ele estava numa reunião com a família, um churrasco. Bom, ele não estava pensando em nada, para ele estava tudo normal. Só que, de repente, ele começou a suar frio, ele começou a sentir uma pressão na sua cabeça, e ele achou que aquela sensação, ele estava morrendo, dando um ataque do coração. Só que a família que estava próximo viu que ele estava ficando sem cor, e foi para observar ele não dava conta mais de falar. Ele sentiu aquilo como se fosse algo assim, eu tô morrendo, e era a primeira vez que ele teve a crise de ansiedade. E ele pensou que realmente estava morrendo. E quando começamos a conversar, começamos a observar, ele contou muita coisa, mas sobre a infância. 48 anos, aquela crise iniciou, mas devido ao que aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade, na família dele, justamente com a mãe dele. Então, são histórias que a gente traz que a ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo para aquilo que causa medo em mim, seja imaginário, seja real, mas a ansiedade ela vem mais pela imaginário, né? Tudo que está acontecendo é real, mas não é a realidade. E aquilo vai passar. Existe um tempo que aquela sensação ela vai amenizando e vai passar. E as pessoas que estão próximas manter o máximo de normalidade, deixar aquela pessoa tranquila. Se caso você, quem estiver nos assistindo agora, manter a calma diante de uma pessoa com crise de ansiedade. A única coisa que ela precisa é da sua presença. E às vezes, um falar calmo, baixo, que está tudo bem. Eu estou com você. Quando você pede para aquela pessoa, olha, não fique assim, não pedindo para que ela mude aquela sensação, é pior. Porque ela está tentando, do jeito que ela pode, ela não consegue. Ela não quer sair, mas não consegue. Então isso faz com que ela fique cada vez mais nervosa e a produção de adrenalina aumente nela. Então é aquela questão, é a calma, é aquela segurança. Eu estou aqui e vai passar, vai passar. E depois você conversa, depois tem aquele momento de indicar um profissional da área da saúde mental, porque é isso que a pessoa precisa. E o remédio, muitas vezes, igual, não, eu tomo remédio para ansiedade, tem pessoas que é 22 anos, 30 anos, 40 anos tomando remédio para ansiedade. Se o remédio fosse a cura, estaria o Brasil com esse grau tão alto de pessoas com ansiedade? Não, claro que não é. Não é o remédio, não é a solução. Ele vai ajudar, ele vai paliar aquela situação. Porque quando o grau já está bem alto, é preciso, né, para amenizar, para ajustar. Já está em pane a pessoa. Então, para melhorar um pouco o que já está estragado, a gente ajuda com um pouco do remédio, que é preciso
transferir aquela pessoa para um psiquiatra, vai conversar e vai dosar o remédio que ela precisa. E eu vejo muitos clientes que me procuram já tomam o remédio por conta própria. Vai, pega com quem já toma, pega um remedinho e faz o uso para amenizar. Isso também é judiar de você. É judiar da sua situação que já está doente para isso. Então, tudo tem que ter uma cautela. Não é de qualquer maneira que eu trato uma ansiedade. E a ansiedade, ela pode ser tudo, menos frescura. Menos a pessoa achar que aquela ali está inventando, que é coisa da cabeça. Isso acaba com quem está com aquela ansiedade. É coisa da sua cabeça. Se fosse fácil, a pessoa sairia, porque é muito ruim estar dentro de uma ansiedade. É muito ruim, é desconfortável para nós. Então, não é frescura, né? Não cabe a gente que está diante de uma pessoa assim dizer que ela pode sair daquilo ali sozinha. Alguns saem depois de muito tempo, de trazer a consciência, o que está trazendo aquela sensação de insegurança, de medo, de perigo, conseguem sair. Porque uma vez eu saí assim, mas foi muito difícil para mim, muito difícil. Então hoje nós temos vários profissionais na área preparados para acolher a pessoa que está passando por esse momento e ajudar quem na sua casa, quem você conheça, a incentivar essa pessoa a buscar ajuda. Ela não precisa mais passar por isso sozinha. Existe ajuda. Alguns falam assim, Célia, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma sessão de terapia. Será que não tem? Será que é a prioridade para ela outras coisas ou é a vida dela? E mesmo que não tenha, existem muitos tratamentos gratuitos, né, que ela pode buscar. É se conscientizar, eu não consigo sair daqui sem uma ajuda própria, adequada. E você sentir essa vontade e buscar. A sua força muda tudo. O profissional vai estar ali, é um espelho seu. A Ariane deixou muito claro, todas as vezes que nós abrimos o Terapia Cast, não é um espaço de julgamento, não é espaço de dizer que... Não, nós sabemos que cada pessoa tem a sua subjetividade, é dela. Então, nós sabemos que cada um tem uma estrutura, nós somos estruturados, mas tem a sua diferença, ninguém é igual. Então, buscar ajuda não é sinal de que você está doido, que você está precisando de tratamento, vai ser amarrado, não. Ali é o seu espaço, é hora de olhar para você, é o seu tempo. É isso. O remédio, ele é paliativo. É. O que vai curar é você descobrir o porquê, quando começou, onde começou, da onde, o porquê. E isso você vai só conseguir fazendo uma análise, uma terapia, procurando a ajuda de um profissional. O remédio vai ali aliviar o sintoma. O sintoma da taquicardia, falta de ar, peito estufado, mancha no corpo, queda de cabelo. Vários são os sintomas. Cada pessoa reage de uma forma. São vários os sintomas da ansiedade. Ele vai aliviar isso, mas aí você para de tomar, ele volta. Aí tem gente que não quer sentir mais isso, fica dependente do remédio. Mas se você se tratar, se você investir em você e falar, não, eu não quero sentir mais isso, eu não quero mais tomar remédio. A gente não nasceu tomando remédio, né? E outra coisa, eu sou fitoterapeuta, você não tá dormindo, você quer relaxar, toma um chá da folha do abacate. Ele é um diazepam natural, você sabia disso? Que a folha do abacate é um diazepam natural? Que a folha do maracujá é calmante? Não é o suco, é a folha ou a flor do maracujá. Melatonina, né? Que é o que o nosso corpo produz, a gente pode suplementar, né? Então, assim, uma valeriana, com o lugu são plantas, são coisas que Deus deixou aqui na Terra para nos curar também. Que a natureza, ela não causa nenhum
nenhum efeito colateral. Você toma um remédio desse, ataca o rim, ataca o fígado, ataca o pâncreas, você está tentando aliviando um sintoma e acabando com o seu corpo. Como a Célia falou, às vezes o negócio está tão enraizado que é necessário. Mas por pouco tempo, se você entra com a terapia, com o tratamento correto, é pouquíssimo tempo. E aqui, acho que a Lucide trouxe algo sobre a ansiedade, que ela falou assim, que imagina as coisas, mas que não acontece. Existe uma pesquisa feita que de 100% de coisas que nós pensamos que vai acontecer, 95 a 98% das 100 não acontece. E olha o que o seu corpo recebeu, adrenalina, aquela descarga, aquele medo, seu corpo recebeu tudo isso para nada. Você se adoeceu para nada, não acontece. Né? Então, você cria situações que nunca aconteceu. E o que a Célia trouxe também disso, né? Ali a pessoa, quando ela está em crise, ela precisa se sentir segura. O que é ansiedade? Insegurança, medo. Um abraço, um acalento, um pegar na mão, eu tô aqui, ela vai se sentir segura. Pede ela para fazer respiração, se a crise estiver muito descontrolada, você pede a pessoa para levantar, para agarrar em alguma coisa, pode pôr gelo na mão, porque a hora que põe o gelo na mão, se você tiver oportunidade, uma coisa gelada, o cérebro, por que ela vai com a crise? Passou algo ali, um gatilho. O vento pode ser um gatilho, você precisa ter noção. Se a pessoa aconteceu um assalto com ela e estava ventando muito, e se ela está numa fazenda e de repente está ventando muito, qual que é o registro que eu falei lá no começo? O registro do vento do assalto vai ligar com o registro do vento da fazenda agora, que ela está lá tranquila. E aí vai vir, isso é o gatilho. Uma coisa vai ligar com a outra. Vai vir a sensação do quê? Do assalto. Não está sendo assaltada, ela está na fazenda, ela está com medo, ela está reagindo àquilo. Então, né, aí o cérebro está pensando isso. Se você põe o gelo na mão e começa a queimar, o cérebro só faz uma coisa. Ele vai parar de ver aquilo e vai falar, uai, tá queimando a minha mão, tá doendo. E aí nisso, você começa com a respiração profunda, porque o cérebro, ele ou respira ou ele pensa. Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vai fazer a respiração profunda, você não consegue pensar nada, fecha o gatilho e aí começa a relaxar o corpo. Mas não é com uma respiração, mas 5 minutos, 10 minutos. Vai evitar de ter a crise, vai evitar de tomar um medicamento no hospital. Então, essa respiração é o melhor remédio que nós temos, é de graça. Sim. É o melhor remédio que nós temos, é de graça. Caminhar descalço é terapia. Né? Você escrever tudo que está passando na sua cabeça é técnica terapêutica. Você não está conseguindo dormir, está deitado e não consegue dormir, os pensamentos acelerados, é isso, é aquilo, levanta, pega um papel, não é no celular, pega um papel, anota tudo, amanhã eu tenho que lavar roupa, amanhã eu tenho que passar roupa, amanhã eu tenho que pagar, põe lá. Seu cérebro vai falar, não está anotado, não vai esquecer, vai deixar você dormir. E faz a respiração, Gente, vive respirando. Fazer exercício físico, movimentar o corpo, vai parar de liberar adrenalina, que é o ciclo da ansiedade. Se você está com crise de ansiedade, você está com adrenalina no corpo. Como é que faz? Tem que descarregar, tem que andar, fazer caminhada, fazer exercício físico, dançar, rir, pular, movimentar. O seu corpo, ele é necessário movimentar. Quando movimenta, vai liberar os hormônios bons, da dopamina, da serotonina, e vai parar de cortisol e de adrenalina, que é o que faz. Então, se você andar na natureza, comer saudável, andar descalço, se divertir, dançar, você conseguir encontrar essa firmeza em você, essa segurança, você encontrar com você mesmo essa segurança que você não teve lá na infância, você vai ficar com a sua ansiedade controlada e vai voltar a viver. Porque tem crise de ansiedade, quem tem, né, síndrome do pânico, não vive. Você tem que viver. Você foi feito para viver, não para sobreviver. Eu quero deixar aqui uma frase que é: a ansiedade, ela não é sua inimiga. Ela é um sinal, né? Mas quando você aprende
a escutar, a deixar de viver em alerta e você começar a viver com consciência, você vai, né, expandir, crescer, melhorar e seguir sua vida. Você tem que viver, não sobreviver. Nós não fomos feitos para sobreviver, para viver tomando remédio, para viver em crise. Não. Nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do Altíssimo. Ele quer isso para nós? Nunca. Se ele é amor, ele quer ver todos os filhos bem. Então, invista em você. Procure ajuda. Você não está sozinho. Existe, nosso país é o número do mundo. Olha para você ver, você não está sozinho. Quantos milhares de pessoas estão doentes, precisando de ajuda? Nós estamos aqui. Manda mensagem para mim no direct, para a Célia, né? Quer saber um pouco? Marca. A gente faz uma avaliação 30 minutos, né? A gente faz isso, uma avaliação com os nossos clientes, né? Uma forma de presente para vocês que estão assistindo aqui hoje, que veio aqui nos prestigiar ou está assistindo depois, manda no direct, Eliane, vamos fazer uma avaliação comigo? Eu quero saber um pouco mais sobre isso. A gente está aqui de coração aberto, dispostos a ajudar vocês. Que esse é o nosso propósito de vida, essa é a nossa missão de vida. Então, a minha parte, Célia, acho que está encerrada, senão nós fica aqui até amanhã falando, que tem tanta coisa para falar, mas vamos falando aos poucos, né? É muito bom a gente comentar sobre isso e deixar mais claro, né, para todos. E tem muita coisa para falar mesmo, só que o tempo passa rápido. Eu queria deixar só que tudo que você for fazer no momento presente, observe o que você está fazendo. Tá lavando uma vasilha, escuta aquela água caindo, aquela torneira abrindo. Você vai abrir a porta, escuta, observa como aquela porta abre. É trazer para o momento presente. Esse momento presente nos tira da agonia do futuro que ainda não veio. E todos nós estamos aqui, prontos para auxiliar, para estar junto com você. Então é isso. E para fechar com chave de ouro a nossa terapia cash, terapia na vida real, vamos fazer a respiração. Vamos ficar todo mundo relaxado, todo mundo sem adrenalina, para a gente dormir bem, ficar bem. E aí, gente, você tá lavando a vasilha, tá respirando. Tá dirigindo o carro, tá respirando. Tá andando no meio da rua, tá respirando profundamente. Relaxa. É de graça. Nós temos isso, a gente consegue controlar tudo isso. Essa adrenalina. Não precisa ser essa agitação. Faça a respiração todo momento que você conseguir. Respiração profunda. Então, feche seus olhos agora. Puxa o ar fundo. E sopra bem devagarzinho pela boca. Inspira e expira. Traga essa paz para sua vida. Traga essa segurança para você. Você é merecedor, você é merecedora. Viu? Muito obrigada por cada um de vocês que está aqui hoje. E até terça-feira que vem. Terapia Cash, terapia na vida real. Se cuide. Beijo, boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau.